Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação do meio atacante Daniel Bessa. Você lembra dele? Uma rápida passagem pelo Verdão, ainda na temporada de 2020, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, comentou sobre essa sua situação, que o Goiás ainda negociou, esse pagamento das suas dívidas ainda daquela temporada onde defendeu o Goiás. Depois disso ainda rodou no Hellas Veronas em mais 2 temporadas e também do Al Ittihad Kalba, essa equipe lá dos Emirados Árabes, onde fez 19 partidas até o momento nessa temporada, com 6 gols marcados. Segundo informações do Paulo Rogério Pinheiro, uma dívida próxima a R$1.200.000, sendo parceladas em 10 parcelas, ou seja, em 10 prestações aí vai dar algo próximo de R$120.000 mensais para o Daniel Bessa, outro caso que já estava na justiça, assim também como o do Keco Vidalba, o atacante onde o Goiás foi condenado a pagar e agora sim, R$2.700.000, tendo que arcar já com pelo menos 30% desse montante já de uma vez. Mas o Paulo Rogério, assim como eu já havia conversado com vocês nos outros vídeos, o Goiás já estava preparado para essas duas situações onde não havia pago os jogadores. Então o mais comum e o ideal possível, seria sim o pagamento em um ou outro momento. A questão é que poderia ter sido na metade do ano passado, em janeiro desse ano, em março, em abril, daqui 3 temporadas, enfim, não se sabe ao certo, mas pelo menos já que aconteceu, tendo esse caixa, para fazer o pagamento. Abre aspas do que disse o Paulo Rogério Pinheiro. Nas partes administrativas, financeiras e políticas, eu nunca deixei de estar presente. Esse caso do Keco já vinha me preocupando bastante. Agora tivemos a notícia que o caso do Bessa já foi transitado e julgado em Brasília. O Bessa é mais ou menos R$1.200.000 a dívida, Tem o fisioterapeuta também, que já foi transitado e julgado. Então agora vamos ter que pagar, não tem como fugir e nem fazer nada. Inclusive o Keco já pagamos metade à vista e o restante será dividido em 6 parcelas. Fecha aspas, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro na sua entrevista ainda na última sexta-feira lá com o pessoal da Rádio Band News. Então garantindo também esse quitamento da dívida envolvendo o Daniel Bessa e garantiu também que em questões de processos trabalhistas, o Goiás tem apenas 3 a 4 nomes ainda é normal, essa enroleira até ter essa definição do pagamento, diferentemente, por exemplo, de quando ele assumiu o Goiás lá no finalzinho da temporada de 2020. Essas parcelas de R$130.000, R$120.000 aproximadamente mensalmente. Outro ponto também. Ele comentou sobre um superávit do Goiás, um faturamento, juntamente com as despesas, dando basicamente um lucro próximo de R$20 milhões na temporada passada. Obviamente a grana não cai tudo de uma vez, então o Goiás aproximadamente tem R$11 milhões em caixa, segundo informações do próprio Paulo Rogério Pinheiro nesse momento. R$11 milhões para, obviamente, a quitação das dívidas, uma grana extra até mesmo para a contratação de jogadores na metade da temporada, tendo aquele dinheiro reservado também para uma aquisição de última hora, um jogador que acaba se machucando, outra dívida que pode sim vir a aparecer. Muito interessante também, já que ele assumiu o Goiás com uma dívida aproximadamente na casa de R$60 milhões. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Daniel Bessa e também envolvendo essa parte financeira do Goiás, muito tranquila, muito equilibrada, dá para fazer aí alguns investimentos, mas sem muita loucura. Uma pena também que a cada 3 anos, muda a gestão, aí muda totalmente a filosofia. Por exemplo, o próprio Sérgio Hassi, já havia pegado o Goiás com a dívida próxima ali na casa de 40 milhões, 60 milhões se eu não estiver enganado, e deixou o Goiás em 2016, 2017 com R$40 milhões em caixa. Aí vem um outro doido, faz qualquer outra coisa ali e acaba não dando sequência nesse mesmo projeto. Se o Goiás tivesse essa mesma constância, ou do Sérgio Hassi na parte administrativa, no futebol acabou não andando muito, ou do próprio Paulo Rogério Pinheiro, tranquilamente estava como o Atlético Paranaense, que se eu não estiver enganado tem mais de 150 milhões em caixa investido, apenas para rendimento em aplicações financeiras. Sobre o Daniel Bessa, pelo Goiás, 23 partidas, 5 gols marcados e 1 assistência.